Olá, alunos, tudo bem? Nessa semana, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio dos corpos rígidos. Esse é um assunto que começa a introduzir aí os conceitos de mecânica dos sólidos, resistências materiais. É essencial entender que quando um corpo está em equilíbrio, as suas partes também o estarão. Significa que eu posso fazer secções ou fatiar um determinado corpo para saber exatamente quais são as forças internas que atuam naquele corpo. Então, uma barra, por exemplo, submetida à tração nos dois lados, quando eu fizer uma secção dessa barra, lá dentro da barra, na parte, vamos supor que eu fatie a barra em duas partes, tome a barra da esquerda. Na barra da esquerda, se eu tenho uma força de tração para a esquerda, eu tenho que ter uma solicitação interna para a direita, para que faça o equilíbrio de forças. Então, quando a gente trabalha com estática dos corpos rígidos ou equilíbrio dos corpos rígidos, nós sempre vamos trabalhar com essa ideia de que somatório das forças resultantes é igual a zero em todas as direções. E somatório dos momentos resultantes também é igual a zero. Então, essa é a lógica básica. Para a gente conseguir fazer exercícios, nós vamos então aplicar essa técnica das secções ou dos cortes e também considerar a existência de 3 tipos de vínculos. Vínculos são apoios, vamos dizer assim. Quando, por exemplo, o Galileu Galilei fazia aqueles experimentos com uma barra de madeira, uma tora de madeira, engastada numa parede de pedra para analisar os esforços resultantes de cargas aplicadas em sua extremidade, esse é um tipo de vínculo que a gente chama de engaste, onde eu tenho resistência em todas as direções, inclusive resistência de momento. Então, aquele tipo de engaste é um engaste fixo. Eu posso ter um engaste ou um apoio do tipo vínculo. O do tipo vínculo permite que a barra ela possa girar no sentido X e Y. Significa que o engaste ou o apoio, o vínculo modelo pino, vão surgir reações de resistência na direção X e na direção Y. E eu vou também ter o tipo vínculo roletes ou deslizante. Quando eu tenho uma barra e ela está engastada em uma parede, eu tenho resistência em X, Y e Z. E também tenho o momento decorrente. Quando eu tenho um vínculo como um pino, eu tenho reações em X e em Y. E quando eu tenho um apoio como deslizante ou roletes, eu só tenho reação em Y. Esse tipo de consideração vai nos ajudar bastante na solução de problemas. Então, vamos imaginar que eu tenho uma viga e essa viga está biapoiada, está apoiada na esquerda e apoiada na direita. E eu aplico uma força aqui no meio dela, aqui em L sobre 2. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa força terá duas reações. A reação aqui em RAY e RBY desse lado aqui. Significa que eu, nesse caso, se a força for 10 kN, por exemplo, eu vou ter duas reações de 5 kN em cada. Agora, se eu desloco essa força para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer é que a força de reação vai ser maior quanto mais próximo do apoio que eu tiver. Se eu tiver essa força 10 kN próximo do apoio B, a reação B vai ser maior que a reação A. Como é que eu sei disso? Por uma proporção que eu faço fazendo o somatório do momento resultante em relação a A igual a zero e o somatório de força resultante na direção Y igual a zero. Ao fazer essa conta, né, essa análise de equilíbrio, eu vou obter exatamente os valores das reações. Então, se eu tiver também forças distribuídas, por exemplo, se eu tiver uma força distribuída uniformemente, vamos supor que 2 kN por metro e a viga tenha 10 metros, então eu vou ter 2 kN vezes 10, que dá 20 kN.
E eu posso simplificadamente dizer que essa força de 20 kN está aplicada no meio da viga, em L sobre 2. Agora, se eu tenho uma força distribuída com o formato triangular, eu tenho que fazer a consideração de que o centro de gravidade de um triângulo tem aquela relação de 2/3 de L e 1/3 de L. Então, se eu digo que no apoio A, no apoio aqui em A, eu tenho 0 kN e aqui no apoio B, eu tenho aqui uma carga de 10 kN, vai de 0 até 10, e se eu tiver aqui 9 metros, então veja bem, eu tenho 9 vezes 10, 90 dividido por 2, 45 kN, porque essa é a área do triângulo aqui dentro. 45 kN aplicado exatamente a 6 metros em relação ao apoio A. Por que eu digo isso? Porque tem aquela regrinha dos 2/3. Aqui é 9 metros, 2/3 dá 6 metros. Significa que o 45 kN pode ser aplicada nesse ponto aqui, nessa posição, que é o centro de gravidade da área triangular, que é a carga distribuída sobre a viga. E assim, então, que a gente determina qual é o ponto de aplicação da força. Com essa informação, você vai poder, então, fazer o cálculo das reações nos apoios, usando a mesma lógica anterior. Bom, essa é a ideia principal por trás dessa parte de equilíbrio dos corpos rígidos. Sempre lembrando, então, façam os cortes, as secções e façam análise. Quando eu faço um corte, por exemplo, em uma viga, eu tenho uma viga, por exemplo, biapoiada. Se eu tenho uma força para baixo, tem que aparecer uma força para cima no corte. Se eu tenho um momento para um lado, tem que aparecer um momento do outro. Se eu tenho uma força cortante para um lado, aparece uma força cortante do outro. Ou seja, o equilíbrio tem que acontecer. Então, vocês vão ver isso nos exercícios que eu preparei para vocês. Então é isso. Façam os exemplos que eu estou mostrando, refaçam os exercícios resolvidos, indicados, e depois façam uma autoavaliação para que vocês possam compreender melhor esse assunto. É isso, espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula.